Então, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Alguém dá um ok? Pode ser pelo chat. Beleza. Pessoal, então, dando continuidade à nossa disciplina aqui de introdução às redes de computadores, tá? Hoje nós vamos encerrar o capítulo 2, tá? Do módulo da Cisco. Vai ser uma aula bem curta, tá? Porque esse subcapítulo 2.3 ele é bem pequeno. E aí também já coloquei aqui uma atividade prática para vocês fazerem, que é relacionada aí ao conteúdo aí do capítulo 2. Antes de iniciar aqui, quem tentou fazer alguns exercícios da aula passada conseguiu fazer ou teve alguma dificuldade? Alguém que tentou, de repente, não conseguiu? Se alguém tem alguma dificuldade, depois, se a gente terminar aqui a parte da teórica de hoje, daí a gente pode tirar as dúvidas, tá? Então, vamos aqui falar sobre então, o subcapítulo 2.3, tá? Que é esquemas de endereço, para a gente encerrar aqui o capítulo 2 da Cisco, tá? Aí, essa parte tem só um pequeno, 2, 3 comandos ali, como configurar uma interface do switch, né? Depois, no final, eu entro no Pact 3 que mostro para vocês, tá? Então, pessoal, dando uma visão geral do endereçamento IP, tá? Cada dispositivo final em uma rede, um computador, um celular, um notebook, um tablet, um servidor, uma impressora, um telefone VoIP, enfim, qualquer dispositivo final em uma rede, ele precisa de uma configuração de IP, tá? Que vai consistir basicamente no endereço IP, uma máscara de subrede, tá? Que daí vai identificar qual rede essa máquina pertence, e no gateway padrão, que pode ser opcionais para alguns dispositivos, tá? E os gateways padrões, eles são a porta de saída de uma rede, da nossa rede interna, tá? Então, quando eu estou numa rede, por exemplo, numa empresa, e eu quero acessar um conteúdo, enviar um conteúdo, um dado para fora da minha rede, uma rede externa, através da internet, eu preciso enviar esse dado para um gateway padrão, que normalmente é o roteador de borda da nossa empresa, tá? O que esse gateway padrão faz, esse roteador? Ele é o que faz a fronteira entre a rede interna, que é a rede da empresa, por exemplo, e a rede externa, que é a internet, tá? Nosso roteador, as nossas casas, ele é um gateway padrão, tá? Por quê? Porque do lado interno, ele pertence à nossa rede e ele é capaz de jogar a informação para fora da nossa rede, tá? Então, sempre que eu quero sair da minha rede interna, eu quero sair uma rede externa, eu preciso ter configurado, eu preciso ter um gateway padrão para enviar as informações para esse gateway e ele se enviar para fora da rede, tá? Gateway veio do inglês, né? Seria portão, né? A tradução, ou algo parecido com isso, tá? Então, é a porta de entrada e saída da nossa rede. E os endereços IPv4, eles são exibidos no formato decimal com pontos consistindo em... Então, um endereço IPv4, a forma dele, né? Ele é formado por 4 decimais, sendo que cada decimal vai de 0 a 255. A gente separa esses 4 decimais por pontos, tá? Como, por exemplo, IP 192.68.1.10 é um exemplo de IP. Um outro IP, 255.255.255.0. 192.168.1.1, outro exemplo, tá? Então, o endereço IPv4 ele é sempre nesse formato. É um decimal que vai de 0 a 255, ponto. Um outro decimal que vai de 0 até 255, ponto. Um decimal que vai de 0 até 255, ponto. O outro decimal que vai de 0 até 255. Então, é sempre nesse formato, tá? Isso IPv4. Falando agora um pouco de interface de portos, a parte de hardware do equipamento, tá? Os switches da Cisco, que funcionam na camada 2, eles têm portas físicas para se conectar a dispositivos, tá? No entanto, essas portas não são compatíveis com o endereço IP da camada 3, tá? Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre as 7 camadas do OSI, tá? Vai ficar mais fácil para vocês entenderem esses conceitos de camadas, tá? Para se conectar e gerenciar então, o switch da camada 2 remotamente, ele deve ser configurado com um ou mais interfaces virtuais, ou SVIs, de um switch, tá? E cada switch, por padrão, ele já tem uma VLAN 1, que já contém uma interface virtual para essa VLAN. Então, um switch, pessoal, ele não precisa de um endereço IP para funcionar, tá? Porque como ele trabalha na camada 2, que é uma camada inferior à camada 3, ele trabalha apenas com endereços MAC, tá? Já na camada 3, a gente utiliza o IP. Mas, mesmo assim, a gente usa o endereço IP, tá? Na interface virtual do switch, para gerenciar um switch remotamente. Para eu conseguir acessar um switch remotamente, eu preciso
me conectar, né, utilizando a internet, eu preciso, para isso, um IP configurado aqui na interface virtual. Os dispositivos finais, como a gente falou anteriormente, também precisam de endereço IP, né? Como é que a gente configura isso nos dispositivos finais? No Windows 8, tá? A gente entra lá no centro de compartilhamento de rede, alterar a configuração do adaptador, aí a gente vai em propriedades, escolhe lá o protocolo IPv4, e aí tem essa telinha aqui, onde a gente coloca o endereço IP, a máscara de subrede e o gateway padrão, tá? No Windows 10 é um pouco diferente o caminho, tá? Mas é a mesma ideia, tá? Vai ter um lugar para a gente colocar o IP, outro a máscara de subrede e outro o gateway padrão. E a gente também pode utilizar a configuração automática do endereço IP através do protocolo DHCP, tá? Que é um protocolo que a gente vai ver também mais futuramente no curso, que é um protocolo que ele distribui automaticamente os endereços IP pela rede, né? Então eu não preciso em cada máquina da minha rede e manualmente colocar um IP, uma máscara de subrede e um gateway em cada uma delas, tá? A própria rede se encabe através do protocolo DHCP, ela gerencia isso e distribui os endereços aí para as máquinas. Aí a gente escolhe a opção lá na telinha de configurar os IPs do Windows, tá? Para obter o IP automático e também o servidor DNS de forma automática, ok? No Ubuntu também é bem semelhante, se for fazer isso através aí da interface gráfica, tá? Então, para a gente, falando um pouco da interface do switch, tá? Então, para a gente gerenciar remotamente um switch, a gente precisa, então, configurar um IP numa interface virtual desse switch, tá? Como a gente viu ali, um switch não tem uma interface Ethernet física que pode ser configurada, eu não consigo entrar em cada uma das portas do switch ali e configurar um IP naquela interface física, tá? Porque, como eu falei, o switch ele trabalha a nível de camada 2, né? Mas a gente consegue, em vez disso, configurar uma interface virtual no switch, tá? Por exemplo, na VLAN 1, que é uma VLAN já padrão que vem com o switch. Então, essa interface virtual da VLAN 1, ela deve ser configurada com endereço IP, que vai identificar exclusivamente o switch na rede, uma máscara de subrede, que vai identificar a rede e a parte de host do endereço IP, e usar o comando no shutdown para ativar a interface. Estou mostrando aqui rapidinho como é que a gente configuraria uma interface virtual no switch. Então, eu entro aqui no switch. Entrei no meu switch. Comando enable para entrar no modo exec privilegiado. Entrar no modo de configuração de terminal, configure terminal. Então, aqui eu entro no modo de configuração global, tá? E eu quero fazer a configuração da interface SVI. Né? Então, aqui eu coloco interface, a VLAN 1, tá? A gente vai ver mais sobre VLANs, tá? No segundo capítulo da Cisco, no terceiro também, tá? Mas VLAN são LANs virtuais, tá? A gente cria várias VLANs dentro do mesmo... Consegue criar várias VLANs do mesmo switch, tá? Interface VLAN 1, então eu vou dar aqui o IP, address... Desculpa. IP, address. Aí eu vou passar aqui um IP qualquer, tá, pessoal? 192.168.10.10. E aí, aqui nesse mesmo comando, a gente também já passa a máscara de subrede, tá? Esse IP que pertence à subrede 255. Depois também, no capítulo 8, 7 e 8, a gente vai ver sobre endereçamento IPs também, tá? Então, entra a interface da VLAN 1, IP address 192.168.10.10, é o IP 255.255.255.0 é a máscara de subrede, tá? No trabalho, na atividade prática, vocês vão ter que configurar isso também, tá? Só vou usar o mesmo endereço que ele usou aqui na atividade prática, vocês vão fazer depois, tá? Aqui ele usou 92.168.1.253 IP, peraí. 1.253, tá? É exatamente esse endereço que vocês vão utilizar depois lá na atividade prática. E a rede 255.255.255.0, dei um Enter no shutdown. Esse comando, pessoal, no shutdown, sempre que vocês forem atribuir o endereço IP numa interface, seja ela virtual no switch ou no roteador, uma interface física, deem o comando no shutdown, que esse comando é o que ativa a interface, tá? É como se ele reiniciasse a interface, ok?
para que a configuração que a gente fez tenha efeito. Então, vou dar aqui um exit. Show running config. Então, vamos ver se tem uma coisa aqui. Tá aqui, ó, interface VLAN 1, IP address 9268.125.3.255.255.255.0, tá? Então, a configuração ali que a gente acabou de ver, tá? Vamos dar aqui o comando show IP interface brief. Que daqui que aparece mais resumidos, tá? Não aparece tudo que tem lá no outro comando. Então, tá aqui também a VLAN 1, aqui com o IP atribuído a essa interface aqui virtual. Então, isso que eu seria de novo, tá? De comando que a gente não viu aí na aula passada. Então, isso aqui é a atividade prática, vocês fazerem depois ali, tá? E para a gente verificar o endereçamento da interface, pessoal, a gente, no Windows, por exemplo, a gente pode usar o comando ipconfig, tá? E no Ubuntu é ifconfig. Eu estou aqui no Ubuntu, eu vou usar depois aqui para mostrar para vocês. E para verificar as interfaces, a configuração de endereço IP também no dispositivos intermediários, como switches, roteadores da Cisco, a gente usa o comando show IP interface brief, e foi exatamente o que eu usei aqui, né? Show IP interface brief aqui, tá? Aí aqui eu consigo ver todas as interfaces do dispositivo, se tem algum IP atribuído ou não, tá? O método de atribuição, e aqui o status, a nível de enlace, se está ativo ou não, e aqui a nível protocolo, né, a nível de camada de rede, tá? Então, quando a gente colocou lá o IP e deu no shutdown, essa interface então, agora ficou up, né, ela ficou ativa no switch, tá? Percebam que essas duas também já estão ativas aqui, porque lá aqui na topologia tal, já estão sendo utilizadas essas duas interfaces do switch aqui, então elas estão ativas, e todas as demais, por padrão, elas estão desativadas, tá? Então, vamos fazer aqui o ifconfig no Ubuntu aqui, pera. Então, pessoal, aí no Windows ipconfig, aqui no Ubuntu é ifconfig, para a gente verificar aí as configurações, tá, básicas aí de IPs, tá? Então, aqui a gente tem as interfaces, no Windows aparece diferente. Então, aqui eu estou usando conexão Wi-Fi aqui, então começa com WL aqui. Entre outras coisas, a gente tem aqui tem meu endereço IP privado, na minha rede interna, a massa de subrede, e aqui o endereço de broadcast, ok? Eu não estou usando o cabo, tá? Então, aqui onde seria, desculpa, configuração do cabeado, tá? Não tem endereço IP nenhum, porque o cabo está desconectado, tá? Então, só aparece o IP aqui onde eu estou utilizando atualmente, tá? No Windows vai aparecer algo parecido com isso aqui, só que tem outras informações, né? É outro formato aqui que mostra para vocês. E para a gente, então, testar a conectividade de ponta a ponta, ou seja, de um computador ao outro, tá? Na minha rede, enfim, na internet, a gente usa o famoso comando ping, tá? Então, para testar a conectividade com outro dispositivo na rede ou um site na internet. Então, com o ping eu posso fazer esse ping para um computador local na mesma rede que eu estou, ou para uma rede externa, para uma máquina externa. Por exemplo, eu posso dar aqui um ping para o site da Globo lá, tá? Então, aqui eu estou pingando, então, estou ganhando informações, pacotes dos protocolos CMP, lá para o servidor da Globo, que está em algum lugar que eu não sei onde é que é, tá? E aí, esse servidor me retorna com ping. Para que serve isso aqui, pessoal? Para eu saber que eu estou atingindo, que eu estou alcançando essa máquina aqui, nesse servidor aqui específico, tá? Poderia também usar o IP, o próprio IP, que se eu soubesse qual é o IP da Globo, tá? Pelo que eu vi o IP agora, acho que é esse aqui, né? Ele está aqui. Fazer aqui pelo IP. Que é a mesma coisa aqui. Opa. E... Deixa eu fazer melhor aqui. Opa.
Tá, o IP da Globo é esse aqui mesmo. Ó. Então, peraí. Só queria descobrir isso aqui. Então, a gente pode também usar o ping, né? Não precisa ser com nome, do servidor com nome de domínio, pode ser direto com o IP. Deixa eu não estar copiando aqui. Copiar. Então, pingar com IP aqui é a mesma ideia. Então, sempre que vocês forem fazer as atividades práticas aí, normalmente no final vai pedir para testar a conectividade, tá? E vocês, para fazer isso, vocês vão dar um ping de uma máquina para outra na rede para ver se os pacotes estão trafegando pela rede, tá? Então, aqui não vai ser diferente. Depois vocês configurarem, vocês vão dar um ping desse PC para esse e vice-versa. Aqui no patch 3, para vocês dar o ping, tá? Vocês podem entrar aqui em desktop, aqui no prompt de comando e dar o ping aqui para o endereço IP que vocês vão ter configurado nessa máquina aqui, tá? Então, dá o ping e o endereço IP, tá? É a forma aí mais básica. Ou também dá para mandar aqui um pacote aqui na cartinha, daqui até aqui, tá? Eu prefiro sempre fazer... Vamos mais tirar uma carta aqui. Eu sempre prefiro... Desculpa, fazer... aqui pelo terminal, para você já ir aprendendo também, né? A usar um pouco aqui o terminal, tá? Por aqui, que é como acontece, a gente faz aí no Windows e no Ubuntu pelo próprio terminal. É a forma aí mais fácil de a gente conseguir ver se as máquinas estão conversando, ok? E, pessoal, aqui no final do capítulo, tá? Acredito que lá no material da CIS também vai ter um... Tem esse complemento aqui, que eu acho que também deve ter lá, que é no Windows 10, como fazer a configuração de IP no Windows 10, tá? Mas é bem simples também, é só entrar lá na configuração dos dispositivos de redes que vocês têm, Ethernet ou, enfim, cabeado, sem fio, e fazer também lá a configuração do IP bem semelhante ao Windows outros, tá? E assim encerramos o capítulo 2 da Cisco, tá? A gente tinha olhado na aula passada os comandos, tá? Relembrando aqui os comandos para nomear o equipamento, criar uma senha para o exec privilegiado, uma senha quando a gente acessa ali pelo console, né? E acessa inicialmente o exec de usuário, as linhas virtuais, tá? Encriptografar as senhas para não ficar em texto puro lá no arquivo de configuração e criar aquele banner de aviso legal também no início, quando a gente vai acessar o dispositivo, tá? E os comandos aqui para copiar o arquivo de configuração que está atualmente rodando em memória para o arquivo de inicialização, tá? Para caso eu reinicie meu dispositivo, eu não perca toda a configuração. E hoje a gente viu como fazer a configuração bem básica da interface virtual do switch. Pessoal, alguma dúvida em relação a que a gente viu hoje ou da aula passada, lá quem tentou fazer alguns dos atividades práticas aqui, tá? E teve alguma dificuldade, enfim. Essa segunda aqui praticamente é seguir lá um passo a passo, né? Dar os comandos. É só uma questão de ler ali, fazer os comandos um a um, tá? Alguém teve alguma dificuldade? Por enquanto, tranquilo? Assim, pessoal, agora no início, como é o módulo 1, os primeiros atividades práticas, sempre aparece ali, entre em tal lugar, faça isso, dê tal comando. Vai em tal lugar, faça isso, dê tal comando. Claro, porque isso é no início, né? Vocês estão aprendendo ainda, estão se familiarizando com a ferramenta e também com os equipamentos e com os comandos. Mais para frente, nesse módulo, principalmente no módulo 2, já vai ter atividades que vai ser assim, configure servidor DNS, configure DHCP, configure tal coisa. Aí já é só... pede para vocês fazerem, ainda vai ter os comandos ali, tudo assim certinho. Então, vocês vão ter que, se não lembrar, claro, voltar no material, enfim, ou pesquisar na internet, enfim, para lembrar de alguns comandos ali, de como fazer a configuração. Tá? Daí começa a ficar já um pouco mais direto, assim, sabe, as questões. Não vai ser assim tanto passo a passo, ok? Só para ver aqui, pessoal, para ir na aula que vem, nós vamos ver sobre... protocolos e comunicação de redes, tá?
Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. E a aula que vem a gente faz tudo numa aula só, tá? Não divido a aula. Tá, aqui nós vamos falar dos protocolos. Ah, tá. Aqui na próxima nós vamos falar sobre as camadas do modelo OSI, enfim, e modelo TCP/IP. Então, quando a gente fala de camada 2, camada 3 ali, vocês vão agora entender o que é essa distribuição aí em camadas, tá? Para quem ainda não é da área, né? Quem é da área já sabe, mas quem não é, vai entender melhor aí as camadas do OSI e do TCP, tá? Isso a gente vê na aula que vem. Aí a gente vai ver... Essa aqui é só teoria, tá, pessoal? A aula que vem, não tem nada de comando. Então, a gente faz numa aula só, tá? Não vai ter nada... Até acho que tem um packet trace ali para vocês fazerem depois, mas não é nada assim de comando novo, que a gente não tenha visto até agora. Então, pessoal, depois aí quem tentem fazer esse exercício aqui 2325, tá? Para, querendo ou não, é uma recapitulação do capítulo, tá? Vocês vão ter que configurar novamente os comandos que vocês viram na aula passada e também agora essa parte de configurar um switch, né? De fato virtual do switch para que ele consiga acessar ele remotamente e fazer a configuração do switch através da interface virtual. Então, pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, hoje era isso, disse que a aula hoje era bem curtinha mesmo. Então, bom final de semana a todos, descansem e até mais. Se alguém tiver alguma dúvida, tá, vou estar aqui por um tempo ainda, eu vou postar os vídeos lá o vídeo no Cigar da aula de hoje.